sobre a fé que transporta montanhas. Bem-vindo, Éder. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. Naqueles dias, encontrava-se o apóstolo Pedro com outros discípulos de Jesus na recém-criada Casa do Caminho, que era conhecida apenas como Caminho. O Caminho ajudava pessoas de toda a ordem, os marginalizados de Jerusalém, aqueles homens, aquelas mulheres, leprosos com mal de Hansen, aqueles que tinham fama de má vida, os pobres, os estropiados, todos esses irmãos que se encontravam abandonados naquela Jerusalém. E aqueles homens, naquele dia, diante do Sinédrio, à frente, Saulo de Tarso, estava ali para a condenação daqueles homens, quando o seu instrutor, o seu professor, Gamaliel, levanta-se diante daqueles fariseus, ricamente vestidos, e diz: meus irmãos, por que tanta preocupação com estes homens? Por que tanta preocupação com a obra que eles estão à frente? Porque se a obra é dos homens, cairá por si só. Mas se a obra for de Deus, estareis combatendo o próprio Deus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, eu digo em alto e bom tom: esta obra é de Deus, e por isso se mantém de pé sob os auspícios de Frei Daniel até os dias de hoje, e continuará crescendo. Que a paz de Jesus, o abraço fraterno da União da Mocidade Espírita de Niterói chegue até vocês, encarnados, desencarnados, os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Que Jesus nos abençoe e que essas palmas direcionadas a esse simples estafeta sejam direcionadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz. Allan Kardec, no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa a seguinte mensagem: fé inabalável somente é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E passados, meus irmãos e minhas irmãs, 168 anos do Consolador prometido por Jesus, sendo a terceira revelação, o surgimento da doutrina espírita, codificada pelo insigne Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, nós vemos hoje as casas espíritas sendo pontos luminosos de socorro espiritual e de socorro material a todos nós, almas enfermas, necessitadas de carinho e de apoio. Ainda mais, meus irmãos e minhas irmãs, nesse processo de transição para o mundo de regeneração que já se avizinha, já está chegando. Nós estamos verificando transformações de todas as ordens do planeta Terra, principalmente transformações de ordem moral. A moral que está sendo abalada dentro dos próprios lares, esta moral que foi vilipendiada pela corrupção, pelos excessos, pela descrença, abalando a fé das pessoas, renasce com o consolo de instituições
instituições como essa, com o consolo das instituições espíritas e espiritualistas espalhadas por todo o Brasil, que é o coração do mundo e a pátria de todas as pátrias, porque é a pátria aonde Jesus fincou a sua bandeira do Evangelho de nosso Senhor. Nós vamos recordar nesse momento o lago de Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Observamos nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, aquele homem de estatura mediana, mais para alto do que para baixo, com seus cabelos cacheados, o olhar sereno, o sorriso divino, nosso Senhor Jesus Cristo, que percorria todo o mar da Galileia, na região de Cafarnaum, atravessando aquele mar, indo até o outro lado, que distanciava 13 quilômetros, como daqui ao Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Jesus caminhava às margens daquela região, curando, levando a sua mensagem de fé, de esperança a todos aqueles marginalizados, a todos aqueles irmãos e irmãs enxotados pelo judaísmo, enxotados pela elite judaica naquela época. E nós vamos ver, logo após o Sermão da Montanha, anotado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 12, Jesus descendo do monte, hoje o Monte das Bem-aventuranças, onde existe uma igreja. Quem já teve a oportunidade de ir até Israel, vai encontrar essa igreja no Monte das Bem-aventuranças. Então Jesus descia daquele monte, e aonde Jesus ia, uma multidão de sofredores acompanhava Jesus. Eram leprosos, endemoniados, pessoas famintas, não apenas do pão material, mas do pão espiritual. E Jesus, descendo junto aos seus apóstolos, vê um homem com lepra. Esse homem olha para Jesus, vendo que aquele era o mestre, era o rabi da Galileia, disse, se ajoelhando aos pés do Cristo: Senhor, se quiseres, podereis me curar, podereis me limpar, Senhor. E Jesus, olhando aquele homem, olhando o psiquismo daquele homem, e vendo que a sua provação havia chegado ao fim, disse: quero ficar limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem terminou. E Jesus disse para ele: fique em silêncio, mas vá até o templo, se apresente aos sacerdotes e faça a sua oferta, porque a tua fé te curou. Nós vamos ver também Jesus em outra ocasião, caminhando em direção à casa de Jairo, onde a sua filha estava desencarnando entre a vida e a morte. E naquele trajeto que Jesus fazia, possivelmente em Cafarnaum, os historiadores não têm certeza da localidade, mas o ministério de Jesus sempre foi ali, às margens do Mar da Galileia, na região de Cafarnaum. Então possivelmente foi ali. Jesus estava no meio de uma multidão, quando uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, já havia gastado todos os seus recursos para ficar curada e nada resolvia. Num ato de desespero e de fé, tentando se aproximar de Jesus, porque as mulheres, quando sangravam no seu período fértil,
eram consideradas impuras e não podiam travar contato com homens, tinham que ficar recolhidas em suas residências. E aquela mulher se expôs, porque a lei era clara, ela poderia ser punida até com apedrejamento. E aquela mulher se aproxima no meio da multidão e, tocando, segundo o Evangelho de Mateus e de Lucas, a borla do manto de Jesus, ou seja, aquele pedacinho final do manto do Cristo, imediatamente ficou curada. E Jesus, parando repentinamente, olha para os seus discípulos e disse: quem tocou em mim? E os discípulos, vendo aquela multidão, mas Senhor, existe uma multidão aqui, como vamos saber quem tocou em ti? Porque uma virtude saiu de mim. E naquele momento, a mulher se atira com medo, se atira aos pés de Jesus e diz: Senhor, fui eu que toquei, Senhor, no seu manto. E Jesus disse: minha filha, a tua fé te curou. Em outra ocasião, Jesus andava também naquela região, às margens do mar da Galileia, quando um pai desesperado chega para o mestre e diz: Senhor, cura meu filho, Senhor. Meu filho que é lunático, e muitas vezes ele é jogado ao fogo, e muitas vezes ele é jogado à água, demonstrando o desequilíbrio emocional daquele jovem. Eu apresentei aos seus discípulos e eles não puderam curar. E Jesus, olhando para aquele homem, expulsou aquele demônio, isto é, doutrinou, esclareceu aquele espírito obsessor, e imediatamente o jovem ficou curado. E olhando para os seus discípulos, Jesus disse: raça incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E os discípulos, assustados, chegam para Jesus e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos curá-lo? E Jesus, olhando para cada um deles, disse: por causa da vossa pouca fé. Aí eu abro parênteses: pouca fé é coador, né? Então, que vocês não têm fé, por causa da vossa falta de fé. Relembrando, meus irmãos e minhas irmãs, esses 3 episódios bíblicos, nós vamos observar a importância da fé. Nós, enquanto espíritas, espiritualistas, cristãos, nós temos essa fé, que é esse sentimento vivo dentro dos nossos espíritos, de que eu já não mais acredito, eu sei que existe a reencarnação, eu sei que a espiritualidade está nesse momento realizando o trabalho de cura em cada um aqui presente. Eu não preciso mais crer, porque eu sei. E Jesus disse: a fé transporta montanhas, porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de uma mostarda, que é metade de um grão de arroz, meus irmãos e minhas irmãs. Eu tive a curiosidade de procurar um grão de mostarda, é metade de um grão de arroz. Direis a esta montanha: saia daqui, vá para lá, e ela o obedecerá, e nada vos será impossível. Mas a grande pergunta que nós nos fazemos na noite de hoje é: até onde vai a minha fé? Até onde vai a minha confiança na espiritualidade? A minha confiança em nosso Senhor Jesus Cristo? Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs,
E cada um aqui tem uma lágrima secreta nesse momento, tem o seu sofrimento, e está aqui buscando a cura espiritual, que é mais importante do que a cura material, porque um dia nós vamos deixar esse corpo, essa matéria. Os nossos espíritos são imortais. Essa roupagem é a dádiva que Deus nos dá para o nosso crescimento espiritual em cada reencarnação a qual nós passamos. Então, mais importante, o que nós levamos daqui são as nossas virtudes, o nosso crescimento moral e também os nossos defeitos, quando nós nos acomodamos. Então, será que eu confio em Jesus a tal ponto de dizer: Senhor, como o centurião romano, o Senhor não precisa ir até a minha casa para curar o meu servo, é só o Senhor dar uma ordem que ele ficará curado, porque eu sou um centurião e eu ordeno aos meus soldados que marchem para a esquerda, que marchem para a direita, e eles obedecem. Quanto mais tu, Senhor, o Messias. E Jesus, olhando para ele, para os seus apóstolos que estavam junto, disse: eu nunca vi tamanha fé em toda a Jerusalém. E será, meus irmãos, que nos momentos de sofrimento que nós estamos passando, nós temos a confiança e a certeza de que muitas vezes o mal aparente é o remédio para os nossos espíritos, é o remédio para a nossa vida? Será que nós olhamos para a nossa dificuldade financeira, espiritual, emocional e agradecemos por essa dificuldade que bate a nossa casa mental, nos convidando a arrumarmos o caminho certo e correto? Ou nós apenas reclamamos? Ou nós apenas nos lamentamos? Ou nós apenas olhamos para o céu e dizemos: Senhor, tu esqueceste de mim? Eu sou teu filho, eu não sou um filho bastardo, eu sou teu filho, Senhor. Será que nós temos essa capacidade de treino, de invertermos a lógica e agradecermos ao invés de reclamarmos? O verbo reclamar quer dizer clamar mais de uma vez. Reclamar, clamar mais de uma vez. Assim como reprovar, provar mais de uma vez. Você não passa, é reprovado, tem que fazer novamente a prova. Então, quando eu reclamo da minha doença, quando eu olho para a minha família e digo: eu reencarnei no lugar errado, não é possível. Eu não me dou com a minha esposa, eu não me dou com meus filhos, eu não me dou com a minha mãe, com os meus irmãos, eu me sinto estranho no ninho e fico reclamando. Eu estou jogando para o universo que eu preciso insistir naquela dificuldade. Mas quando eu inverto esse pensamento e agradeço pela família difícil que eu tenho, pela família disfuncional, pelos meus parentes que são meus inimigos reencarnados, que na realidade são os meus credores, aos quais eu prejudiquei, e por misericórdia divina renascem no mesmo lar para a reparação, eu mudo a minha sintonia espiritual, eu fortaleço a minha fé, a minha confiança. Quando eu agradeço a Deus pela dor que atinge o meu corpo físico, eu mudo o meu pensamento em direção às células doentes.
jogando a vibração de cura nessas células que estão doentes, porque eu mudei o meu padrão vibratório e agora eu estou apto a receber as energias da espiritualidade amiga. Quando eu agradeço pela falta de dinheiro, eu estou me sintonizando com a espiritualidade, com os meus espíritos amigos, que mostrarão novas oportunidades, porque Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Agora, se eu só vivo reclamando, se eu só vivo jogando para a culpa dos meus fracassos no outro, eu estou fincando os meus pés dentro daquela problemática. Então, meus irmãos e minhas irmãs, passemos a agradecer com essa fé raciocinada, essa fé lógica, que é aliada à fé realizante, porque a fé sem obras é morta, já dizia o apóstolo Tiago na sua epístola, mas a fé com obras é vida. Se a fé sem obras é morta, a fé com obras é vida. E como é que nós demonstramos a nossa fé? É se vestindo de uma determinada forma, é carregando o Evangelho embaixo do braço, sem crítica aos nossos irmãos protestantes, católicos, espíritas, com o maior respeito possível? Não, mas é com as nossas ações, no dia a dia, no momento em que pisam no meu calo moral, no momento em que os meus projetos dão errado, no momento em que uma doença que eu não esperava bate o meu corpo físico, bate a minha casa mental, abala os alicerces da minha família. É nesse momento que Jesus pede nosso testemunho, a nossa confiança de que nada acontece por acaso, nem um fio de cabelo cai sem que Deus saiba. Ora, se nós somos filhos de Deus, valemos mais que os pássaros, que não semeiam nem ceifam, e Deus os alimenta. Observemos os lírios no campo, no meio da lama. Jesus disse: e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos filhos de Deus. Nosso Pai sabe tudo o que está acontecendo conosco. Nós não estamos sozinhos. Jesus é o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Ele está junto de nós. Agora, é muito fácil ter fé quando tudo está dando certo na nossa vida, quando os amigos estão ao nosso lado, quando não nos falta dinheiro na conta bancária, quando não temos problema de ordem emocional. É muito fácil ser cristão nessa hora, ser espírita, ser protestante, ser católico, bandista. E no momento da dor, porque eu vejo é muito fácil andar com Jesus no peito, e a gente vê muita gente andando com Jesus no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Será que nós estamos tendo peito para andar com Jesus, ou somos aqueles que só reclamam? Somos aqueles que só temos fé quando tudo dá certo? Aí eu tenho fé. Quando dá errado, eu entro em desespero. Mas não, meus irmãos, é nesse momento da dor, do sofrimento, que nós devemos agir como Jó. Lá no Velho Testamento, no 18º livro de Jó, nós vamos ver a história desse homem fantástico. Jó era um grande dono de terras,
um homem riquíssimo na terra de Uz. Hoje seria mais ou menos aonde é a Síria, Iraque. Não há uma localização exata, mas é no Oriente Médio. Então Jó, aquele homem riquíssimo, tinha, para vocês terem uma ideia da riqueza dele, 10.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 bois e 500 jumentas. Então era um homem riquíssimo. Além disso, tinha uma família numerosa, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Vivia feliz com a sua esposa, com seus filhos. Era um homem temente a Deus, um homem que acreditava em Deus, que tinha fé em Deus, até que um dia o espírito das trevas chegou para Deus, segundo nos narra o livro de Jó, e disse: olha, eu te desafio, Deus, esse homem só é fiel a ti porque é rico, tem toda a riqueza a seus pés, deixe que eu teste ele. E Deus, olhando para aquele espírito inferior, obsessor, mas seu filho também, disse: tudo bem, só não tire a vida dele. E segundo os relatos de Jó, um raio caiu na pastagem onde estavam os seus animais, e todos morreram quando aquele raio caiu. No mesmo evento, o teto da sua casa desmoronou e matou todos os seus filhos. E a cereja do bolo, ele desenvolveu tumores na pele, ficou que era putrefação viva. O homem fedia demais. E mesmo nesse momento, em que ele havia perdido todos os seus filhos, toda a sua riqueza, ele se ajoelha agradecendo a Deus por todas aquelas calamidades, porque ele entendia que era um teste. E a sua mulher, que não tinha a mesma compreensão, pede para que Jó pare de ficar adorando Deus, que ele havia perdido tudo. E Jó disse para ela: nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei à terra, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento o teste se encerrou, porque mesmo nas maiores tribulações, aquele homem não havia perdido a sua fé em Deus. Aquele homem havia confiado de que dias melhores chegariam até ele. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, aquele homem teve mais filhos, aquele homem recuperou toda a sua riqueza e, segundo o relato bíblico, viveu por 140 anos.